Muito bem, minha gente. Então, vamos começar falando das orações adverbiais. Gente, naquela outra aula em que nós começamos a falar das orações, eu expliquei a vocês. Oração subordinada substantiva é chamada de substantiva porque ela vale por um substantivo. Oração subordinada adjetiva vale por um adjetivo. Ora bolas, oração subordinada adverbial vale por um advérbio. Gente, então existe oração subordinada adverbial temporal, sentido de tempo. Oração subordinada adverbial causal, sentido de causa. Oração subordinada adverbial condicional, sentido de condição. Oração subordinada adverbial concessiva, valor de concessão. Aliás, concessivas são as que os alunos mais erram. Gente, concessão é quando o sentido é embora, apesar de, ainda que, não obstante, malgrado, a despeito de. Essas a gente chama de concessivas, tá? Enfim, então, o sentido é adverbial, chamamos de subordinada adverbial. Vale por um advérbio. Então, eu vou para a tela branca, vou mostrar alguns exemplos para você. Depois, vamos ver se fazemos uma frase em que eu misturo uma substantiva com uma adjetiva, com adverbial. Ai, Augusta, pode misturar tudo? Claro, gente. Vamos lá? Então, vamos para a tela branca. Vamos supor que eu diga assim para você, ó. Ele sorriu quando... Olha como é fácil, gente. Nos viu. Vamos ver outra. O técnico virá se for convocado. Vamos ver outra. Para realizar a obra, ele economizou. Outra. Ela foi contratada, embora não fosse fluente em alemão. Outra como dissera o técnico, o jogo foi difícil. Outra. Como agredira o adversário foi expulso. Expulsou. Vamos ver, gente? Vamos juntos. Olha só. Ele sorriu quando nos viu. Ele sorriu. Primeira oração. Quando nos viu. Gente, isso aí eu digo que é interpretação também. Ele sorriu, oração principal. Agora, olha aqui, vem comigo. Oração subordinada substantiva é introduzida por uma conjunção integrante. Não é aquela do isto? Muito bem. Oração subordinada adjetiva é introduzida por pronome relativo. Essa aqui não é nem substantiva nem adjetiva. Ele sorriu. Muito bem. Quando nos viu não indica tempo, o momento em que ele sorriu. Quando nos viu. Indica tempo, não indica? O valor dela é adverbial? É. Então, ela é uma oração subordinada adverbial. Como ela indica tempo? Temporal. Então, vamos lá. Oração subordinada adverbial temporal. Pronto. Agora vamos ver a outra. O técnico virá se for convocado. O técnico virá uma. Se for convocado, outra.
Gente, o técnico virá, oração principal. De novo, você acha que a segunda, ela é introduzida por uma conjunção integrante? Integrante é quando eu troco por isto. Ah, esse se não é integrante. Não. É pronome relativo? Também não é. Então, ela não é nem substantiva, nem adjetiva. Ele virá caso seja convocado. Se for convocado, qual a condição para que ele venha? Que seja convocado. A segunda é a condição para a primeira acontecer. Então, ela é uma oração subordinada, adverbial, condicional. Oração subordinada, adverbial, condicional. Ok? Para realizar a obra, ele economizou. Gente, para realizar a obra, uma. Ele economizou, outra. Presta atenção. Qual das duas aí é a oração principal? Ele economizou. É aquela que não tem a conjunção. Ai, Augusto, eu pensei que a principal fosse sempre a primeira. Tá vendo? Eu pus de propósito. Nem sempre ela é a primeira. Não existe uma posição, gente. Ele economizou. Oração principal. Agora, para realizar a obra. Vem comigo, isso aí é interpretação pura. Ele economizou para realizar a obra, a fim de realizar a obra, com a finalidade de realizar a obra. Então, esse para realizar é igual a fim de realizar. Não expressa finalidade? Então, é uma oração subordinada, adverbial. Se o sentido é de finalidade, chamamos de adverbial final. Só que com mais uma coisinha para dizer. O verbo não vem no infinitivo, realizar? Então, eu digo assim, oração subordinada, adverbial final, reduzida de infinitivo, porque vem introduzida por um verbo no infinitivo. Ai, Augusto, gente, as bancas cobram isso, falam de orações reduzidas nas provas. Você tem que saber que é o que existe, como é que você reconhece. Então, olha aqui, verbo no infinitivo, não é? Então, é uma oração subordinada, adverbial, sentido de finalidade eu chamo de final, reduzida de infinitivo. Pronto, reduzida de infinitivo. Vamos ver a outra. Ela foi contratada, embora não fosse fluente em alemão. Ela foi contratada, uma. Embora não fosse fluente em alemão, outra. Ela foi contratada. Não existe conjunção nenhuma aí. Oração principal. Agora você para e pensa. A segunda é introduzida por conjunção integrante? Não. É introduzida por pronome relativo? Não. Então já sei que a segunda não é substantiva e não é adjetiva. É adverbial. Oração subordinada, adverbial. Agora é que pega, Augusta. É causal, é condicional, é concessiva, é temporal, é o quê? Olha bem, embora, apesar de, ainda que, não obstante, conquanto, as bancas adoram cobrar o tal do conquanto, chamamos de concessão. Então, oração subordinada, adverbial, se é concessão, chamamos de concessiva. Prontinho, muito bem. Como disser o técnico, o jogo foi difícil. Como agredir o adversário, foi expulso. Gente, eu pus duas frases aí com o mesmo elemento. Como? Para mostrar a você, e as bancas adoram cobrar isso, FGV, então, Fundação Getúlio Vargas, isso aí para ela é um clássico. Perguntar ao candidato qual o período, ela põe A, B, C, D, E, 5 frases, qual o período em que o termo grifado tem valor distinto dos demais. Aí você lê as 5 frases. As 5 tem como. Ué, e aí? Tudo igual? Tudo igual não.
Olha aqui, vem aqui pertinho. O como na nossa língua é uma figurinha polivalente. Ele pode ter valor de comparação, ele pode ter valor de causa, ele pode ter valor de conformidade. Não entendi nada, Augusta. Calma que você vai entender. Vou dar um exemplo aqui. Eu digo assim: nossa, ele cantou como um barítono experiente. Ele cantou como um barítono experiente. Qual o valor desse como? Comparação. Eu comparei o fulano a um barítono experiente. Então, o como aí tem valor comparativo. Aí eu mudo a frase e digo assim: como perdeu o passaporte, não pôde viajar. Esse como é comparativo? Claro que não. É o mesmo que, porque perdeu o passaporte, não pôde viajar. Já que perdeu o passaporte, não pôde viajar. Por causa de ter perdido o passaporte, não pôde viajar. O como aí já mudou. É causa, é causal. No outro, era comparação. Nesse, ele é causa. Ainda dou outro exemplo, ó. Como dissera o irmão, a corrida foi fantástica. Como dissera o irmão. Isso aí não é causa. Isso aí não é comparação. Não estou comparando alguma coisa ao irmão. Como dissera o irmão. Presta atenção a isso que eu vou explicar agora para você. Sempre que você encontrar o como, e o como aparece muito, e lendo a frase, você perceber que o sentido dele é de, segundo disse o irmão, de acordo com o que disse o irmão, conforme o que disse o irmão, a corrida foi fantástica. Sempre que o como puder ser substituído, tiver valor de segundo, conforme, de acordo com, nós chamamos de conformidade. Então, como dissera o irmão, a corrida foi fantástica, segundo o que disse o irmão, de acordo com o que dissera o irmão, conforme o que dissera o irmão, oração subordinada adverbial conformativa. Então, o como, você já viu que é uma figurinha polivalente. Pode ser causa, pode ser comparação, pode ser conformidade. E aí é decoreba? Não é decoreba. É ler e interpretar o sentido daquela palavra naquela frase que a banca deu. Não é sair decorando. Ai, Augusta, não é mais fácil eu decorar todas as conjunções e pronto? Pronto nada. Se você decorou, mas não interpretou, você erra a questão. Então, vamos ver aqui, ó. Como dissera o técnico, o jogo foi difícil. Olha aqui, gente, esse como é igual a de acordo com o que disse o técnico, segundo o que disse o técnico, conforme disse o técnico. Ah, então essa oração aqui, peraí, vamos separar. O jogo foi difícil, é a oração principal. Como dissera o técnico, oração subordinada, adverbial. Olha bem, gente, o sentido não é de conforme, de acordo com, segundo, como a gente chama isso? Conformidade. Então, é uma oração subordinada adverbial conformativa. Então, vamos lá, anota aí. Essa cai muito, hein, gente? Anota aí, se você tá com sono, para um pouquinho, vai cochilar, depois volta para terminar de assistir, porque isso aqui não dá para assistir com sono e cansado, porque cai muito, é muito importante, você tem que assimilar isso, tá? Vamos ver a outra. Como agredir o adversário, foi expulso. Como agredir o adversário, uma. Foi expulso, outra. Foi expulso é a oração principal. Agora vê. De acordo com o que agrediram, não, não é de acordo com. É comparação, estou comparando ele agredindo o amigo? Não. Por quê? Agredir o amigo, o adversário, foi expulso. Já que agredir o amigo, foi expulso. Por causa de ter agredido o amigo, foi expulso. Não é sentido de causa? Esse como é igual a porquê, já que, visto que, por causa de. Então, oração subordinada, adverbial, se expressa causa, causal. Então, vamos lá. Oração subordinada, adverbial, causal. Pronto, essa foi a última? Foi. Então, vamos voltar lá. Gente, então vem aqui comigo. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que as orações adverbiais, o aluno tem que interpretar, não é decoreba. Você viu aqui com exemplos bem simples que eu dei, que uma simples palavrinha como o como
pode ter vários sentidos, vai depender do contexto em que ele se apresentar na frase. Então não tem jeito, não é decorar não, é interpretar. Vamos dar uma olhada nos exemplos que eu dei aqui, ó. Orações adverbiais expressam circunstâncias. Quer dizer, o tempo, o modo, o causa, o consequência, o concessão, o condição, conformidade, e por aí vai. Finalidade. Olha bem, como avisaram o mestre, a luta foi difícil. Ó, como igual a segundo avisar o mestre. Aquele que eu dei, ó. De acordo com que avisar o mestre. Conforme avisar o mestre. Então, ó, oração subordinada adverbial conformativa. A luta foi difícil, é a oração principal. Olha a outra. Para reverter aquele quadro, uma oração. Seria necessária a contribuição de todos? Outra oração. Seria necessária a contribuição de todos é a oração principal. Agora interpreta. Seria necessária a contribuição de todos para reverter aquele quadro, a fim de reverter aquele quadro, com a finalidade de reverter aquele quadro. Então, indica a finalidade? Indica. Então, oração subordinada, adverbial, final. Agora, para. Ela vem introduzida pelo verbo no infinitivo, reverter. Então, para nós fazermos esse serviço completo, dizemos oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Ai, Augusto, é muita coisa. Gente, não tem jeito, a banca cobra. Vocês têm que saber. Então, vamos lá, ó. Oração subordinada adverbial final e aí completo, ó. Reduzida de infinitivo. Olha aqui o verbo no infinitivo. Muito bem. Como bebeu muito, não pôde dirigir. Não pôde dirigir, oração principal. Como bebeu muito. Aí você para e pensa, qual é o sentido desse como aí? É comparação? Não. Se eu dissesse assim, ele bebeu tanto quanto o pai bebeu. Aí seria uma comparação, mas aqui não. Como bebeu muito, por que bebeu muito, já que bebeu muito, uma vez que bebeu muito, por causa de ter bebido muito. É causa. Então, esse como é causa. Oração subordinada adverbial, causal. Tá? Outra coisa, gente, às vezes a banca cobra as mesmas coisas, mas de uma forma diferente. Nessa frase aqui, por exemplo, como bebeu muito não pôde dirigir, a banca poderia dizer assim para você: as orações do período apresentam-se em uma relação de causa e consequência, respectivamente. Não entendi nada, Augusta. Calma. As orações do período são duas. Apresentam-se em uma relação de causa e consequência, respectivamente. Quer dizer, nesta ordem. Como bebeu muito, porque bebeu muito, não é a causa? É. Não pôde dirigir, não é a consequência? É. Então a banca poderia dizer que essas duas orações estão numa relação de causa e consequência? Claro que sim, ou causa e efeito? Claro que sim. Deu para entender isso, gente? Então a banca pode cobrar de vocês a mesma coisa de diferentes formas, gente. Muito bem. Deixa eu ver se esse foi o último exemplo aqui. Não, tem mais, ó. Por menos que treinasse, tinha ótimos resultados. Por menos que treinasse, uma. Tinha ótimos resultados, outra. Tinha ótimos resultados é a oração principal. Agora vamos interpretar essa aqui. Por menos que treinasse, gente, dizer por menos que treinasse é o mesmo que dizer ainda que treinasse pouco. Embora treinasse pouco, mesmo que treinasse pouco. O sentido é de embora, ainda que, mesmo que, é. Como a gente chama isso? Causa? Não. Tempo? Não. Condição? Não. Conformidade? Não. Finalidade? Não. Concessão. Guarda, porque cai de montão. Ainda que, apesar de, embora, a despeito de, é concessão. Então, por menos que é o mesmo que embora treinasse pouco. Então, oração subordinada adverbial concessiva. Então, olha lá, oração subordinada adverbial concessiva. Quando começou a prova, uma oração. Sentiu que tudo daria certo. Ih, olha só. Não sei se você percebeu que aqui nós temos 3 orações.
Quando começou a prova, uma. Sentiu isto? Augusta, tem mais duas depois. Tem, vamos separar tudo? Ó, sentiu já é outra. Que tudo daria certo já é outra. São 3, Augusta? São 3. Vamos fazer assim, ó. Essa é a 1, essa é a 2 e essa é a 3. E aí vamos classificar as 3 logo, já que estão aqui? Ai, Augusta, isso eu não sei não. Sabe sim, claro que sabe. Calma, para e pensa. Qual é a oração principal aí, que não tem conjunção? Sentiu. Então, a número 2 é a oração principal. Anota aí. Agora, eu viro para você e digo assim, ele sentiu. Você vai olhar para mim e vai dizer o quê? Augusta, ele sentiu o quê? Que tudo daria certo. Para e pensa. A terceira não está completando o sentido do verbo sentiu? Sim. Quem sente, sente algo. Completando o verbo sem preposição, né? É. Quem completa verbo sem preposição é o quê? Objeto direto. Então, a terceira é o objeto direto da segunda? É. Sentiu isto. Sentiu o quê? Então, vamos lá, ó. A terceira. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Pronto, e agora vamos para o último, ó. Ele sentiu que tudo daria certo. Olha só, gente, ele sentiu isso quando? Quando começou a prova. Não está dando o momento, o tempo, quando ele sentiu isso? Então, indica tempo. Oração subordinada, aqui é adverbial. Temporal, indica tempo, temporal. Pronto, gente, classifiquei as 3. Augusta, quer dizer, então, que num período eu posso ter tudo misturado, substantiva com adjetiva, com adverbial? Claro, gente! Antes de nós começarmos, deixa eu ver se esse foi o último exemplo. Foi. Antes de nós partirmos para as questões que eu trouxe para hoje, vamos para a tela branca. Eu vou colocar uns 2 períodos, umas 2 frases para você. Você tenta dar uma pausa e tenta separar o período em orações e classificar as orações de cada período. E aí eu corrijo. Vamos ver? Então vamos lá, tela branca. Vamos ver. O ator que fez o herói reconheceu que não teve excelente atuação. Bom, vou colocar outro, tá? A despeito de ser muito rico, aquele empresário só desejava isto, que seus proventos crescessem dia a dia. Outra. Conquanto o clima estivesse ruim, os turistas que vieram da Europa visitaram as praias logo que chegaram. Agora, vamos lá, você dá uma pausa, separa esses períodos em orações e tenta classificar cada oração desses períodos. Fez,
vem assistir comigo a correção. Então, vamos lá? Muito bem. Essa é a primeira. O ator que fez o herói reconheceu que não teve excelente atuação. Primeiro, você tem que ver quantas orações você tem aí. Ó, verbo, verbo e verbo, né? Então, vamos separar? O ator que fez o herói, né, Augusta, é a primeira? Não. Epa, Augusta, já errei. Calma. Lembre-se do que eu expliquei. O ator que fez o herói é o mesmo que dizer o ator o qual fez o herói. Esse que é pronome relativo? É. Então, ali começa outra oração, gente. A principal é essa. O ator reconheceu. Essa é a oração principal. Agora, o qual fez o herói. Isso aqui é pronome relativo? É. Então, olha aqui. Oração subordinada adjetiva. Augusto, está entre vírgulas. Então, olha, explicativa. Beleza? Agora, ele reconheceu, aí vem a outra, isto, que não teve excelente atuação. O ator reconheceu é a primeira, que fez o herói é a segunda, que não teve excelente atuação é a terceira. Vamos colocar assim, ó, 1, 2 e essa é a 3. Gente, aquele primeiro que é pronome relativo, você troca por o qual. Esse segundo que é conjunção integrante. Ele reconheceu isto. Então, se é conjunção integrante, essa oração que ele introduz é substantiva. Reconheceu o quê? Não está completando o verbo? Sem preposição? Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Pronto. Então, repetindo. O ator reconheceu, oração principal. Que fez o herói, oração subordinada adjetiva explicativa. Esse que é pronome relativo, igual a o qual, ó. Agora, reconheceu isto. A última é subordinada substantiva objetiva direta. Muito bem, vamos ver o outro. A despeito de ser muito rico, aquele empresário só desejava isto. Outra, que seus proventos crescessem dia a dia. Muito bem, são 3. Augusta, qual é a oração principal? A que não tem nenhuma conjunção. Aquele empresário só desejava isto. Então, anota aí, essa é a OP, oração principal. Gente, ele só desejava isto. 2 pontos. Aí vem a outra explicando o que é o isto, não é? Então, é aposto. Aposto do isto. Então, essa é a oração subordinada, substantiva, apositiva. Tá. E a outra, a despeito de ser muito rico. Augusto, o que quer dizer mesmo a despeito de? Apesar de. Apesar de ser muito rico. Embora fosse muito rico. Quando eu falo de embora, apesar de, como é que eu chamo isso? Concessão. Então, essa é uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Agora, serviço completo. Está vendo esse verbo aqui no infinitivo? Então, reduzida de infinitivo. Pronto. Conquanto o clima estivesse ruim, uma oração. Os turistas, olha bem, os turistas, os quais, então começa a outra aqui, isso, que vieram da Europa. E essa é, os turistas visitaram as praias. E outra, logo que chegaram. Ai, Augusta, pelo amor de Deus, são 4? São 4. Conquanto o clima estivesse ruim, uma, vamos colocar assim. Os turistas visitaram as praias. 2. Os quais vieram da Europa. 3. Logo que chegaram. 4. Então, ó, são 4 orações. São 4 orações. Gente, presta atenção. Primeiro é saber separar corretamente para não fazer besteira, não é? Conquanto o clima estivesse ruim, uma. Os turistas, os quais vieram da Europa. Aí você viu que aquele que é pronome relativo. Então, ali começa a outra, que vieram da Europa. E a outra? Os turistas visitaram as praias.
Aí você vai pensar qual é a principal, depois você vai classificando as outras. Eu vou deixar você tentar sozinho. No próximo bloco eu começo corrigindo esse período. Até já.